Olá, seja muito bem-vinda a esta palestra online, que são os 3 passos para alavancar sua carreira como treinador de líderes. Esta palestra, ela se originou de um webinário que eu fiz e que foi extremamente positivo, produtivo. E aí então eu resolvi gravar essa palestra para também poder disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas, porque talvez você não tenha estado lá no webinário. Eu não sei se você me conhece, né? Mas deixa eu me apresentar porque talvez você não me conheça. Meu nome é Eliana Gomes, eu sou mentora e coach de treinadores de líderes e sou idealizadora do programa As 10 Ferramentas de Treinamento de Líderes. Ok? Vamos à palestra então? O que nós vamos ver neste evento? Por que ser um treinador de líderes pode alavancar sua carreira? Quem é e qual é o papel do treinador de líderes? Em que tipo de trabalho hoje as empresas investem muito financeiramente e o que é que elas compram? Nós também vamos ver como elaborar projetos irresistíveis e de alto valor. E os 3 passos para alavancar sua carreira como treinador de líderes. Vamos lá então. Por que ser um treinador de líderes pode alavancar sua carreira? Primeiro, porque o mundo corporativo é o que mais investe e melhor remunera os treinadores, né? E por que é o mundo que mais remunera, que melhor remunera e mais investe? Porque ele necessita dos resultados dos líderes. Esta é uma área que também vem crescendo e está se desenvolvendo cada vez mais, porque em momentos de crise, as empresas necessitam produzir mais com menos. Porque o líder é a peça-chave no engajamento e na produtividade das equipes. E porque os resultados da empresa dependem da melhoria da performance do líder. Isso é tão verdade, né, que nos momentos de crise as empresas investem muito em desenvolvimento, não em qualquer desenvolvimento, né? Elas investem muito em treinamentos e desenvolvimentos que tragam resultados, né? E neste momento, num momento de crise, os líderes são extremamente importantes, eles são peças-chave porque são eles que impulsionam ou não os resultados. E quem é então o treinador de líderes? O treinador de líderes, ele é um profissional extremamente capacitado e qualificado, que domina principalmente 3 áreas: liderança, comportamento humano e comportamento organizacional. E quem é, né? Quem se torna um treinador de líderes? Quem já foi um líder e conhece as dores da liderança. Quem é um especialista, um conhecedor do comportamento humano? É um coach que quer se diferenciar e se posicionar estrategicamente? É ou foi um profissional de RH que conhece o mundo corporativo? E aqui entra agora um aspecto extremamente importante, né? Que nós precisamos refletir. Quando a gente escolhe ser um formador de líderes. Ser um treinador, um formador de líderes, ele precisa ser uma escolha e ele é uma especialização. O que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, que ninguém é bom em tudo. Por exemplo, né, eu sou psicóloga de formação, né? Se eu quiser atuar na área clínica, na área organizacional, na área esportiva, né, em outras áreas, na área jurídica, se eu quiser atuar em todas as áreas, é bem provável que eu não seja uma especialista e nem seja muito boa em nenhuma área. Que nem o coaching, né? O coaching, ele é uma filosofia, mas se você for um coaching generalista, é bem provável também que você não seja tão bom, né? O coaching, ele também acaba escolhendo um nicho, uma área. Ser um treinador de líderes envolve esta escolha, envolve querer se especializar e ser realmente um especialista nesta área. Qual é então o papel
de um formador de líderes. Muitos treinadores, acham que o seu papel como treinador de líderes é dar treinamento para os líderes. Isto é apenas uma parte do papel de um treinador, de um formador de líderes. Eu costumo dizer, e eu acredito nisso, e principalmente se você quer alavancar sua carreira, este é um ponto a ser pensado, porque ele direciona a sua carreira como treinador de líderes. Eu acredito que o treinador de líderes, sim, ele desenvolve os líderes, ele dá treinamento, ele desenvolve habilidades, competências para que o líder possa ampliar o seu repertório de atuação e resultados. Mas eu, como treinadora de líderes, eu não posso ter o meu olhar só para o líder, porque o líder, ele está dentro de uma organização. Então, o nosso papel, ele precisa ser sistêmico, ele precisa atuar dentro da organização também, ajudando a empresa, muitas vezes, a rever práticas políticas que impedem o líder de ter bons resultados. Então, quando a gente diz que o treinador de líderes, ele é muito mais que apenas, o que ele faz é muito mais do que apenas dar treinamento, é disso que eu estou falando, é disso que a gente está falando. Quer dizer, o treinador de líderes, ele precisa ter uma visão sistêmica e atuar no sistema empresa. E qual é o tipo de trabalho que as empresas investem muito financeiramente? E aqui talvez você se surpreenda, porque as empresas, elas não investem em treinamento, desenvolvimento, coaching, melhoria de clima. As empresas não investem nisso, elas não compram treinamento. O que as empresas compram é transformação e resultado. Então, este é o foco que nós temos que ter. E se você quer alavancar sua carreira, você não pode vender treinamento, você não pode vender processo de desenvolvimento, porque isso realmente é processo, não é fim. O fim é a transformação, é o resultado. E é isso que as empresas compram. Então, quando você está negociando um projeto, se você quiser vender a metodologia, tenha certeza que você vai ter muito mais dificuldade de vender. O que as empresas querem, o que elas compram é o resultado. Qual é a transformação do seu trabalho? Qual é a entrega que você faz em termos de resultados? E aqui tem outro ponto interessante que nós precisamos pensar. Nós, como treinadores, desenvolvedores de líderes, nós temos que falar duas linguagens. A linguagem do RH e a linguagem do empresário, do diretor, do superintendente, que tendem a ser uma linguagem diferente, mas com o mesmo objetivo. O RH, e é geralmente o RH que nos aciona, a nossa porta de entrada tende a ser pelo RH. O RH, a linguagem do RH é de pessoas. Para o RH, sim, nós vendemos melhoria da qualidade de vida, satisfação, isso nós vendemos para o RH. O que nós não vendemos para o empresário, para o superintendente, para o diretor. O que nós vendemos para o empresário, para o superintendente, para o diretor é o resultado. Mas o nosso papel é poder realmente integrar essas duas coisas. Por quê? Porque o resultado se dá a partir das pessoas. Como então elaborar projetos irresistíveis e de alto valor? Vamos pensar um pouquinho primeiro sobre o alto valor. Alto valor para quem? Tanto para a empresa quanto para a gente. Para a empresa, o que significa alto valor? Significa altos resultados. O que significa alto valor para nós? Alto valor tanto de satisfação, eu não sei você, mas acredito que você também se sinta muito satisfeito, motivado, quando você percebe que fez diferença numa empresa. Mas alto valor também financeiro. Quando eu falo de agenda cheia, eu não sei qual é o seu conceito de agenda cheia. Para mim, agenda cheia é eu poder trabalhar X horas e ganhar muito bem por isso.
ter agenda cheia não quer dizer que eu quero ter as minhas 4 semanas do mês lotada. Até porque se eu tiver 4 semanas do mês lotada, eu trabalho e eu estudo e eu crio quando? Não é possível, né? Então, agenda cheia para mim é eu trabalhar 2 semanas por mês e ter o retorno financeiro que me satisfaça. Quando eu falo em elaborar projetos irresistíveis, nós temos 2 fases para conseguir elaborar realmente projetos irresistíveis. O que é irresistível? Irresistível é aquele projeto que, quando você apresenta para a empresa, o olho dela brilha. É aquele projeto que surpreende a empresa, que a empresa não esperava uma amplitude, uma profundidade que você está apresentando. Quando a gente consegue fazer o olho da empresa brilhar, né, com o nosso projeto, tenha certeza que ela vai fechar com você. Pode até ser que não consiga, até por questões financeiras, num primeiro momento, fechar todo ele. Mas saiba que ela vai fechar, nem que seja por etapas, né? Então, a nossa grande habilidade tem que ser elaborar este projeto que faça o olho da empresa brilhar. E como é que a gente consegue isso? Nós temos 2 fases que nós não podemos ignorar. A primeira fase é a fase do diagnóstico, que a maioria dos treinadores e formadores de líderes ignora. A fase do diagnóstico é a fase anterior à elaboração da proposta do projeto. É aquela fase aonde eu vou realmente entender quais são as necessidades da empresa, que eu vou conhecer quem é essa empresa, o que ela necessita, o que ela já fez, né? O que ela espera, para aí sim eu poder elaborar um projeto irresistível. Se eu pulo a fase do diagnóstico, se eu faço um projeto que é uma receita de bolo, que é aquele treinamento, aquele desenvolvimento, aquele projeto que é igual para todas as empresas, né? Tenha certeza que o olho desta empresa não vai brilhar, porque este projeto não fala desta empresa. Então, fazer um belo diagnóstico nos permite elaborar um projeto personalizado para cada empresa. Mas vamos ver então o que a gente faz, né, dentro do diagnóstico. Primeiro, qual é o objetivo do diagnóstico? O objetivo do diagnóstico é conhecer a empresa, sua cultura e suas necessidades. Porque as empresas são que nem as pessoas. Cada empresa tem o seu jeito particular, tem as suas necessidades, tem a sua cultura, né? Fazer o diagnóstico e conhecer a empresa, ela, além de me dar subsídios para elaborar um projeto adequado, também me dá subsídios para saber qual é a linguagem que eu tenho que falar com essa empresa na hora que eu vou apresentar o projeto. Outro objetivo, né, e outra questão importante quando a gente faz o diagnóstico é começar a construir um relacionamento, uma relação de parceria com a empresa. Ah, Liana, o que tu quer dizer com isso? É eu começar a me relacionar com a empresa mesmo, né? Então, eu não tenho como elaborar um projeto irresistível se eu não tiver uma reunião com a empresa, se eu não tiver um tempo para conhecer esta empresa. Ah, Liana, mas a empresa está em outra cidade, ok? Né? Hoje nós temos vários mecanismos que você pode fazer uma reunião online sem problema algum, né? Mas eu não posso abrir mão de conhecer a empresa. Outro objetivo, outra questão que a gente começa já a trabalhar no próprio diagnóstico é apresentar nossa metodologia, né? Como é que a gente trabalha, no que a gente acredita, né? A gente começa a semear o nosso trabalho. Quais são as perguntas que você tem que conseguir responder antes de elaborar um projeto? Né? Nos meus processos de mentoria, né? Quando as pessoas, né, me procuram para ajudar na elaboração de um projeto, né,
E eu muitas vezes começo a fazer essas perguntas e as pessoas não sabem me responder. Bom, se você não souber responder essas perguntas, dificilmente você vai conseguir elaborar um projeto assertivo, certeiro e irresistível. Mas quais são então estas perguntas? Primeiro, quais são as maiores dificuldades da empresa? Quais são os problemas? Por que a empresa está te chamando? Por que ela está conversando contigo? Quais são as dificuldades que ela percebe hoje na liderança e que ela vê que ela precisa resolver? Outra pergunta, por que na opinião dela ela tem essas dificuldades? Por que ela imagina que ela tem essas dificuldades com os líderes? Porque a gente geralmente está fazendo, né, um projeto de liderança. Outra pergunta, o que ela deseja? Quais são os resultados que ela espera com esse nosso trabalho, né, com este projeto que nós vamos elaborar? Eu costumo perguntar exatamente assim, no final do nosso trabalho, o que é que você quer ter atingido? E como é que você vai enxergar isto? Outra pergunta importante é, o que a empresa já fez em termos de liderança, de desenvolvimento de líderes? O que ela já fez? Que trabalhos ela já fez? Ela nunca fez? Se já fez, o que ela fez e quais foram os resultados que ela teve? Se ela não fez, né? Por que é que neste momento ela está querendo fazer? Quer dizer, é a gente realmente poder entender que demanda é esta, né? Por que é que a empresa neste momento está solicitando? Porque é extremamente interessante, porque quando você faz esse diagnóstico, você entende as necessidades da empresa, né? Outra, você conhece a cultura, começa a conhecer a cultura desta empresa. Neste diagnóstico, e quando eu estou falando do diagnóstico, eu estou falando de reuniões, de conversas, né, que a gente faz com a empresa antes de elaborar o projeto propriamente dito. Quem que a gente deve envolver neste diagnóstico, nessas reuniões? Quem nos chamou, né? Quem foi a nossa porta de entrada, que geralmente é o RH, né? Às vezes não, às vezes é um líder que te indica e aí você chega no RH. Ok, nesse caso esse líder não é acionado, né? É quem responde, né, pela área de desenvolvimento, que empresas maiores é sempre o RH, né, ou a área de desenvolvimento. Então a gente sempre envolve quem nos chamou, no caso o RH, ou a área de desenvolvimento, mas a gente sempre precisa envolver também quem decide. Porque às vezes o que o RH te traz é uma demanda e o que o superintendente, o diretor, o dono da empresa, o empresário quer é outra coisa. E nós precisamos fazer todo esse diagnóstico, né, para poder elaborar uma proposta que realmente vá ao encontro dos objetivos da empresa. Geralmente o nosso vínculo inicial, né, quem nos contata, por onde a gente chega, é o RH, né? E eu tenho um carinho extremamente especial, muito especial com o RH. E eu sou uma grande parceira dos RHs. Por quê? Porque o RH, né, na maioria das vezes, se ele não está posicionado estrategicamente, né, é porque de alguma forma a empresa também não permite. Então, quando a gente, como treinador de líder, forma uma parceria com o RH, a gente aí sim também consegue ajudar a empresa e o próprio RH no seu desenvolvimento, né? Quando eu digo formar uma parceria com o RH, nas conversas que eu tenho muitas vezes com o RH, vou dar um exemplo, né? O RH diz assim, eu quero um treinamento de 8 horas, né? Eu particularmente acredito que 8 horas é só para você iniciar um processo. Você não consegue trabalhar, né? O máximo que você trabalha em 8 horas é uma competência, né? Mas enfim, o RH, né, te diz que é 8 horas a demanda e você conversando com o RH, você percebe que na verdade 8 horas não vai dar resultado, né?
pelo que ele tá te contando, o diagnóstico que tu tá fazendo, tu tá vendo que 8 horas não vai, né? Não vai dar resultado. Eu, neste momento, sou muito honesta, né? De poder dizer, olha, 8 horas até é possível a gente trabalhar uma competência, mas eu não acho que trabalhar uma competência, né, vá solucionar e chegar neste resultado que você quer, né? Nesta hora, às vezes o RH me diz assim, ai, Liana, mas é que assim, ó, eu também acho isso, mas o meu diretor não quer saber, né? Ele não consegue ter esta visão e para ele é 8 horas. Neste momento, eu me coloco muito à disposição do RH e digo para o RH muitas vezes, pois é, por isso que eu também preciso conversar com o teu diretor. Porque tem uma questão, pessoal, que é real. Tem coisas que nós que somos externos podemos falar. Tem coisas que quem é interno não consegue falar. Ou pelo menos não consegue falar da forma que deveria falar, né? Então, nesta hora, eu me alio muito ao RH para que o RH também possa vender, porque muitas vezes o RH tem a visão, né? Mas não tem o investimento, não tem o apoio, seja o que for, né? Nesse momento, eu sou realmente uma parceira do RH para vender também a ideia do desenvolvimento para o próprio diretor. Então, quando eu falo de parceria, é isso, né? E a nossa parceria com o RH é fundamental para um processo de desenvolvimento dentro da empresa. Feito o diagnóstico, então, né, você tem clareza das necessidades, né, da empresa, do que a empresa realmente necessita. E aí vem, então, a fase da elaboração da proposta propriamente dita. E quando você vai elaborar a proposta, se você fez um diagnóstico adequado da empresa, né, você sabe qual é a necessidade da empresa. Só que aqui tem um ponto importante. Às vezes o que a empresa deseja é diferente do que a empresa necessita. Por exemplo, e por isso a importância do diagnóstico, né? Às vezes a empresa te diz assim, que ela tem um grupo de líderes passivo, um grupo de líderes que não é protagonista, um grupo de líderes que não faz acontecer. E aí ela te diz assim, eu quero um trabalho de 8 horas. E quando tu pergunta qual é o resultado que você espera, ela te diz, eu quero que os meus líderes sejam protagonistas, eu quero que os meus líderes assumam a frente, eu quero que meus líderes tenham iniciativa. Quer dizer, quando eu estou fazendo esse diagnóstico, eu já entendi um pouco da cultura da empresa, né? E eu sei que em 8 horas eu não torno um grupo passivo num grupo ativo. Então, o que a empresa está desejando, que é um trabalho de 8 horas, não condiz com a necessidade, porque a necessidade é um trabalho de no mínimo umas 24 horas, no mínimo, porque tende a evoluir. Então, eu preciso ter clareza deste diagnóstico. Tendo clareza do diagnóstico, aí vem uma outra questão. Bom, vou elaborar a proposta. Tá, mas eu também senti que neste momento a empresa ainda não conseguiu perceber a necessidade dela. A empresa ainda não conseguiu olhar, né, e ver realmente as suas necessidades. E aí que eu digo que quando a gente vai elaborar a proposta, o diagnóstico me dá a base para qual estratégia que eu vou montar. Porque eu tenho 2 estratégias, vamos pegar esse exemplo que eu dei para vocês, né? Eu posso tanto elaborar uma proposta abrangente, ou eu posso elaborar uma proposta pontual. Mas quando eu elaboro uma proposta pontual, eu tenho que ter clareza de qual é o meu objetivo. E eu preciso deixar isso claro para a empresa. Eu não posso aceitar e dizer para a empresa que eu vou entregar em 8 horas o desenvolvimento de 3 competências. Porque eu não vou fazer isso, você não vai fazer isso. Porque desenvolvimento de competências passa pelo tempo das pessoas poderem amadurecer.
Então, se você prometer, você não vai entregar. Então, mas ok, a empresa eu percebi que nesta hora ela não vai fazer mais que 8 horas. E aí, ok, eu digo para ela que tá bem, né? Eu vou trabalhar em 8 horas, mas em 8 horas eu não vou conseguir trabalhar tudo aquilo que ela quer. Em 8 horas eu vou conseguir trabalhar isto e isto, né? E ok. Mas quando eu monto essa proposta, para mim tá claro que eu preciso eu preciso também dar um tempo para a empresa me conhecer. E eu conhecer mais a empresa também para poder ajudar essa empresa a dar novos passos. Porque eu aí também, né, não posso ser rígida ao ponto de dizer, não, 8 horas eu não vou fazer porque não dá resultado. Eu realmente acho que 8 horas o resultado é muito pequeno, né? Bom, mas às vezes é com 8 horas que eu começo para poder realmente fazer um trabalho mais abrangente com a empresa. E o que contemplar então na proposta, quando você está fazendo a proposta? O objetivo, e lembre aqui, o objetivo não é treinar, não, o objetivo é qual é o resultado que você vai dar, qual é a transformação que você vai entregar para a empresa. O seu público é extremamente importante você colocar quantas pessoas podem participar. Eu não faço treinamento de desenvolvimento com mais de 20 pessoas, porque eu acho que um desenvolvimento, né, na minha metodologia, pelo menos mais de 20 pessoas, você não consegue ter o grupo inteiro contigo, né? Só se você tiver uma co-coordenação, sozinha você não consegue, né? Carga horária, né? E aqui tem um ponto fundamental da gente trabalhar, que é na metodologia. Então, na proposta tem que contemplar como é que a gente trabalha, como é que a gente funciona, qual é a metodologia. E aí, dentro da proposta, isso faz parte da minha metodologia, né? Eu sempre coloco reuniões de acompanhamento e reuniões de feedback no final do trabalho. O que isso quer dizer? Reunião de acompanhamento é quando é um projeto mais extenso, né? Que é as reuniões que eu vou fazendo paralelo ao trabalho com o RH ou com as pessoas responsáveis por este projeto, que é onde eu vou colocando a empresa a par do que está acontecendo, que é onde eu já vou dando feedback para a empresa do que eu venho percebendo, aonde eu já vou questionando a empresa sobre alguns aspectos. Quer dizer, eu já vou cultivando aí todo um campo para novos trabalhos, né? Mas às vezes eu faço um projeto que é de 16 horas, 2 dias consecutivos, então não tem reunião de acompanhamento, né? Que nem dá tempo. Mas eu nunca abro mão da reunião de fechamento. O que é a reunião de fechamento? A reunião de fechamento é quando eu termino o trabalho e eu sento com a empresa para dar um feedback sobre o trabalho realizado. Eu entrego um relatório, né? Um relatório para a empresa, aonde eu explico lá, coloco no relatório o que foi feito, o que eu trabalhei, né, dentro de qual metodologia, mas é a hora que eu também coloco pontos fortes e pontos fracos, pontos de desenvolvimento deste grupo e desta empresa. E é a hora que eu dou o feedback nesse sentido. Uma coisa importante, né, que para mim faz diferença, eu não sei se vai fazer para você. Quando eu vou para uma reunião de fechamento, o meu objetivo realmente é ajudar a empresa. É poder dizer para a empresa o que ela tem que está muito bom e que funciona. E o que ela tem que não ajuda, que prejudica o trabalho dos líderes e a própria empresa, né? Quando eu vou para uma reunião de fechamento, eu não tenho o objetivo de vender. E isto é verdade. Pelo menos eu funciono desta forma, né? Quando eu vou para uma reunião de fechamento, eu vou para fechar um trabalho. Se eu estou indo para fechar um trabalho, eu me sinto muito à vontade de poder dizer tudo que eu tenho que dizer e que é importante a empresa escutar. E é muito interessante, pessoal, porque na maioria das vezes nunca ninguém disse essas coisas desta forma para a empresa. Um monte de gente sabe, né? Um monte de gente dentro da empresa percebe, mas ninguém fala, né?
Então é uma hora que eu vou de coração aberto, que é assim, bom, esta é a hora da minha contribuição para a empresa. Mas é isso, eu vou sem intenção de vender nada, tanto que assim, em momento algum eu vendo qualquer coisa, né? E se durante a conversa a empresa pergunta para mim, você faz isto? Né? Você faz isso que você está sugerindo, porque eu também faço sugestões. O que a empresa precisa fazer, né? Eu até, se eu faço, digo, olha, eu faço, mas isso, né, depois a gente pode conversar, né? Porque eu não quero conversar sobre isso mesmo neste momento. E o interessante é, e acho que exatamente pela minha transparência, pela minha sinceridade, 90% das reuniões de fechamento, eu saio com solicitação de novas propostas, né? Porque realmente eu fiz todo um diagnóstico antes, durante o treinamento e agora eu tô dando para a empresa um feedback. E este feedback é isso, a intenção é de ajudar a empresa, não é de vender, mas é de dizer para a empresa o que ela precisa fazer e quais os riscos que ela tem se ela fizer ou se ela não fizer, ok? E claro, consta na proposta também o próprio programa e o investimento. Feito diagnóstico, né? Feito a proposta, né? Geralmente, se a gente conseguiu fazer um projeto irresistível, a gente fechou esta proposta, esse projeto. Então, vamos agora conversar um pouquinho sobre os 3 passos, então, para alavancar sua carreira. Muitas coisas a gente até já conversou, né? Primeiro, para você ser bem-sucedido no mundo corporativo, você tem que ser autoridade. Para você ser bem-sucedido no mundo corporativo, no desenvolvimento de líderes, você tem que ter autoridade. Por quê, pessoal? Como eu disse antes, o mundo corporativo é o que mais investe e melhor paga, mas ele é o que mais cobra. Quem aqui de vocês já trabalha com desenvolvimento de líderes sabe disso. A empresa te paga bem, te remunera bem, mas ela também te cobra resultados. E outra, a empresa te testa, os líderes te testam, né? A empresa e os líderes não se entregam ao seu desenvolvimento antes de terem certeza que você sabe do que você está falando. Então, eles testam o seu conteúdo, eles testam a sua consistência, eles testam o seu posicionamento, e eu não acho que isso está errado, né? Eu acho que a empresa tem que ter muita clareza mesmo quando ela contrata um profissional, se esse é o profissional que vai ir na linha que ela contratou. Por quê? Porque ela está entregando nas nossas mãos os maiores agentes transformadores que ela tem dentro da empresa. Quer dizer, se eu tiver com um grupo e eu quiser levar esse grupo para outro caminho, pelo menos naquele momento eu consigo fazer isso. Então a empresa está certíssima, né? É aquilo, ela está me remunerando, mas ela quer essa entrega. E a entrega nós só fizemos se nós tivermos autoridade. Mas como que a gente constrói então essa autoridade? Quais são os 3 passos, né? Para a gente alavancar nossa carreira e nos alavancar a carreira e criar autoridade. Os 3 passos são posicionamento de mercado, elaboração dos projetos irresistíveis que a gente já viu e a própria entrega. Na questão do posicionamento de mercado, né? O que significa posicionamento de mercado? Posicionamento de mercado significa que você, treinador de líderes, tem que responder a estas questões, tem que ter muito claro estas questões aqui. Quem é o seu público? Quem é o seu cliente ideal? Porque nós, como desenvolvedores de líderes, treinadores de líderes, também não atendemos a todos os nichos, né? Quais são as dores, os desejos e as necessidades do seu cliente, do seu público, né? Do nicho que você atende na área de liderança? Qual é a forma que você ajuda o seu cliente a superar as dificuldades dele? Qual é a sua metodologia, né? Como é que você ajuda a empresa, né, a superar as suas dificuldades na área de liderança? E quais são os seus produtos, os seus serviços?
Então, essas são questões fundamentais que você precisa responder, que você tem que ter para você, porque essa é a definição do seu nicho. Porque dentro da área corporativa, nós temos um nicho. Dentro desse nicho, nós temos subnichos, quer dizer, eu atendo todos os tamanhos de empresa, porque as exigências são diferentes. Eu atendo todas as competências. Se a empresa me pedir para trabalhar planejamento estratégico com o grupo dela de líderes, eu trabalho? Quais são as competências que eu sou especialista? Então, é esta a definição, porque se eu não tiver essa clareza, eu não vendo para a empresa. E outra, eu não viro especialista, eu não crio autoridade. Tá, mas eu já sei quem é meu público, eu tenho definido, né? Eu sei quem é meu público, eu sei as suas dores, eu reconheço suas dores, eu sei como é que eu ajudo o meu cliente a superar suas dores, a atingir seus resultados. Tá, aí vem uma outra pergunta. O cliente sabe disso? Teu cliente te conhece, sabe disso, né? Porque de nada adianta eu ser muito boa, ter um monte de coisas que eu tenho a oferecer se o meu cliente não me conhece, porque aí ele nem pode me acionar. Então, e como é que eu faço isso então? Como é que eu faço o meu cliente me conhecer? E aí nós temos alguns passos, né? Algumas estratégias, né? Que nós não vamos aprofundar agora, mas que são estratégias interessantes e importantes, né? Quer dizer, dar palestras, seminários, workshops, participar nas redes sociais, compartilhar conhecimento, né? Como é que você usa hoje as suas redes sociais, né? Como é que você usa hoje o seu site, o seu Face, né? Você tem um blog, você disponibiliza conhecimento, você escreve, né? Como é que é? E cursos abertos. Cursos abertos é uma boa estratégia para captar clientes organizacionais, né? Poder entrar para dentro das empresas. Ok? Então essas são as estratégias para você poder pensar o que é que você está fazendo. Porque o cliente geralmente ele não está passando na rua e chega em você. Ele ou você precisa ter sido referenciada, ou ele precisa te conhecer de algum lugar. Então, como é que você hoje está se posicionando, se mostrando, né? O quanto você está conseguindo que o teu cliente te conheça, até para que você possa ajudar ele e disponibilizar os serviços e os produtos que você tem e que você sabe que pode ajudar. Feito isso, então, né, elaborado, tendo clareza de quem é meu cliente, quais são suas dores, qual é a minha metodologia, o que eu entrego, né, sabendo me posicionar, me comunicar com o meu cliente, né, vem o segundo passo que a gente até já conversou, que é elaborar projetos com real valor de transformação, que foi o que a gente já conversou, né? Elaborar projetos que venham realmente atender a necessidade do cliente, não necessariamente o desejo do cliente, porque às vezes o desejo não é a necessidade, né? Dentro disto também, né, a importância da gente ter, porque eu só consigo realizar uma transformação se eu tiver uma metodologia consistente. E outra questão importante aqui, né, para gerar transformações. Eu fiz um diagnóstico bem feito, eu preciso elaborar um projeto personalizado, né? E personalizado conforme as necessidades deste cliente. E geralmente os projetos personalizados eles são diferentes para cada nível hierárquico, né? Eu tenho um tipo de trabalho com conselho, um tipo de trabalho com nível diretivo, um outro tipo de trabalho com grupo de supervisão. Por quê? Porque eu não posso dar o mesmo remédio para, entre aspas, né, doenças diferentes. Eu não posso nivelar e considerar todo mundo igual.
Projetos personalizados passam necessariamente por trabalhos diferenciados para cada nível de liderança dentro da organização. E aí o terceiro passo para a gente alavancar é a gente alavancar a nossa carreira, né? É a gente garantir a nossa entrega, né? E a entrega é, ok, elaborei um projeto personalizado, elaborei uma proposta irresistível, né? Dentro tinha um projeto personalizado, o meu potencial cliente se transformou num cliente. Bom, agora eu tenho que conseguir fazer tudo aquilo que eu falei, né? Eu preciso fazer a entrega do que eu vendi. Eu costumo dizer que quando eu estou com os grupos é a hora da verdade. E por isso que não dá para vender o que você não tem condições de entregar. Eu só posso vender aquilo para o qual eu tenho competência e metodologia para que eu consiga garantir este resultado. E aqui entra o que a gente já conversou também, né? A importância das reuniões de acompanhamento e fechamento. Então a entrega, né? E a entrega alavanca ou pode destruir a nossa carreira, né? Se eu entregar e entregar bem, com certeza eu fecho novos projetos, eu sou indicada, né? Bom, se eu prometer o que eu não posso cumprir ou o que eu não tenho conhecimento e metodologia para entregar, tenha certeza que nessa empresa você não trabalha mais e talvez você não seja, e pelo contrário, né, não, seja mal referenciada. Então esse é um cuidado que nós temos que ter, porque nós precisamos preservar nossa carreira. Então não prometa o que você não pode entregar. E para entregar, você tem que ter uma metodologia, né? E uma metodologia adequada. Eu levei vários anos testando, tentando, fazendo, né? Até que hoje eu criei uma metodologia, né? Que eu garanto o resultado que eu entrego, né? Eu garanto o resultado, né? Dos projetos que eu faço. Porque hoje eu tenho uma metodologia, né, que eu formatei e já testei em muitos, né, em muitos cases, em muitos clientes. E outra coisa, eu acho que se me dissessem assim, Liana, dá 2 dicas, né, com a tua vivência, que 2 dicas tu daria para quem quer alavancar a sua carreira, né, e quem quer se tornar autoridade, o que você diria? Eu diria 2 coisas, né? Crie relacionamento com o seu cliente, realmente se importe com ele, queira realmente ajudar e não só vender o seu serviço. E segundo, eu diria que sempre entregue mais do que você vendeu. E por isso que quando a gente, lá na proposta irresistível, eu preciso lá colocar um valor que seja confortável para mim, porque vai ter momentos, e muitos momentos, que você precisa entregar mais do que está contemplado lá no projeto. Eu não posso toda hora ficar negociando valores. Então, se eu tiver que te dar, né, se eu tivesse que te dar 2 dicas como formadora de líderes, treinadora de líderes, né? Como mentora de treinadores de líderes, eu daria essas 2 dicas, né? Seja parceiro do seu cliente, entenda realmente as necessidades e seja preocupada e preocupado em elaborar um projeto que realmente atenda, né, às necessidades do seu cliente e sempre entregue mais do que você vendeu, ok? Com certeza teríamos muito mais coisas para ver, né? Poderíamos ficar aqui 4 horas conversando, né, sobre isso. Essa é uma área que me encanta, né? A questão do criar o relacionamento, do posicionamento, da autoridade, eu acho que esse é um diferencial que nós temos que ter. Mas infelizmente nós não temos neste momento tempo para isso, né? Eu espero que eu possa ter contribuído com você, né? Eu espero que possa ter acendido algumas luzezinhas aí dentro de você, ou que
possa ter confirmado o que você pensa, né? Porque às vezes isso é muito legal também, né? Quando eu escuto algo que confirma as minhas crenças, né? Isso também eu acho que é contribuir, me sinto contribuindo com você se isso aconteceu. Então, neste momento, gostaria de agradecer, né, de você ter ficado aqui me assistindo, me acompanhando. E se você gostou, né, eu peço que você deixe seu comentário aqui embaixo, né? Faça seu comentário, deixe suas perguntas, porque quem sabe, né, eu a partir das suas perguntas não monte um novo webinário, não monte uma nova palestra. Então eu te convido, coloque aqui embaixo o seu comentário, o que você achou, se você gostou, se você não gostou, né? E coloque aqui embaixo também as suas dúvidas e as suas perguntas. Quem sabe a sua dúvida não se transforma numa próxima palestra ou num próximo webinário, ok? Obrigada, até a próxima. Tchau!